Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria nesse domingo que a gente está aqui novamente para falar sobre Jesus, falar sobre Espiritismo, acalmar um pouco os nossos corações, as nossas mentes e aprender sobre a próxima vida, aprender sobre nós mesmos, tentar melhorar, que é o nosso propósito. Hoje a gente traz um convidado diferente. Ele é de Rondônia, está no movimento espírita desde 1985, também é vice-presidente da FEB em Rondônia há mais de 20 anos, é meu padrasto, está ali com a minha mãe, casado há 20 anos. Então eu dispus do meu tempo, da minha palestra hoje, para conciliar a data, e deu certo de trazer ele aqui para vocês hoje. Então eu espero que vocês gostem. Hércules Romano. Pode. Um bom dia a todos. É uma grande alegria. Já estávamos ensaiando essa visita a essa casa tão aconchegante, agora que eu a conheci pessoalmente, há algum tempo. Então, hoje deu certo e eu estou muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês esse momento. Então, na esperança de mais uma vez ter o amparo e o auxílio de Jesus e dos bons amigos, iniciaremos o nosso tema de hoje. A princípio, eu escolhi falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma maneira maravilhosa do desenvolvimento de Kardec acerca das aflições humanas. Mas como hoje também começaria o estudo de vocês a respeito do livro do Hamed, As Dores da Alma, eu dei uma olhada na introdução e vi como as coisas se sincronizam, né? Porque o que são as dores da alma, se não as aflições humanas? Então, estaremos falando dos dois temas com o direcionamento proposto por Hamed. Nessa introdução, Hamed, apresentando a sua obra, faz uma coisa muito interessante para nós espíritas de maneira geral. Ele faz uma releitura do conceito dos 7 pecados capitais, conceito esse desenvolvido na era medieval, dentro da sua proposta moralizante, dentro do que a religião ocidental assumiu como papel, né? E nos informa e nos esclarece que, apesar das boas intenções, apesar de querer colocar a humanidade no bom trilho para não errar, para não se perder, para encontrar o caminho de Deus, esta interpretação da doutrina de Jesus acabou criando certos vícios, certos condicionamentos interpretativos que mais aprisionaram do que libertaram. Porque Jesus veio ao mundo nos ensinar o caminho que há de nos levar ao reino de Deus. Quando falamos assim, dá a impressão de que o reino de Deus é uma coisa que está lá em outro lugar e nós temos que pegar uma estrada para trilhá-lo. Mas no Sermão do Monte, Jesus deixou claro: o reino de Deus vem de dentro. É dentro de você que ele surge. Se o reino de Deus não se apresentar e não se desenvolver dentro de você, você não o encontrará fora de você. Então o reino de Deus, ou o que alguns chamam de inferno, está sempre, antes de tudo, dentro de você. Emmanuel nos diz que se pudéssemos, de alguma forma, ser levados, hoje como estamos, na condição de espíritos ainda tão necessitados de luz e de esclarecimento, para ambientes superiores, onde
onde os espíritos libertos vivem, nós não conseguiríamos nos situar, não conseguiríamos permanecer, nos sentiríamos como mendigos em andrajos, envergonhados de nossas trevas. Não que os outros fossem fazer diferenciação, mas nós nos sentiríamos desajustados. Isso significa dizer que o ambiente fora de você deverá estar na sintonia do ambiente dentro de você. É por isso que, se você carrega as trevas, eu não gosto muito desse termo, mas parece que é o termo que mais usualmente se tem para significar essa ignorância, essa falta de luz dentro de si, né? Os Espíritos nos esclarecem que as trevas, na verdade, são apenas ausência de luz. Então, a treva como significado de escurecimento, de ignorância, de equívocos, se o que te domina intimamente é esse estado de espírito, você pode estar num lugar lindo, você até pode ficar admirado, mas você não vai conseguir viver a realidade desse ambiente. Em compensação, se você carrega dentro de si a luz, o brilho, a intensidade, a clareza, mesmo que você seja lançado em zonas escuras, ausentes de luz, a sua luz se faz. Por isso Jesus dizia que brilhe a vossa luz. Se você desenvolver a luz em si, ela brilhará. E ela brilhando, ela iluminará o ambiente fora de você. Mas se não estiver em você, mesmo que haja luz, você não enxerga, porque você não tem olhos de ver, assim como você não terá ouvidos de ouvir. A verdade não está oculta. A verdade é uma só. Está clara. Não é preciso ser cristão, não é preciso ser espírita, não é preciso ser nada disso. A verdade está aberta, o universo não oculta, mas os vários caminhos para alcançar a verdade são de cada um. E o caminho que o Cristo nos ofereceu é o caminho de libertação. A doutrina espírita, ao resgatar o cristianismo na sua simplicidade, resgata a proposta do Mestre de nos libertar, não do mundo, mas antes de tudo nos libertar de nós mesmos, porque só é prisioneiro do mundo quem é prisioneiro de si. Aquele que já está liberto de si mesmo, está livre no mundo. Paulo dizia, você pode me quebrar os ossos, você pode me trucidar, mas não pode roubar a minha liberdade de ser. Sócrates, quando bebeu cicuta, bebeu tranquilo. Disse, o que isso significa? Significa que eu só estarei saindo do corpo que me retém, mas eu já sou livre, eu não estou prisioneiro do que o seu mundo estabelece. Então, a visão que Hamed oferece nessa introdução, apresentando a sua obra, é uma releitura dessa ideia dos chamados pecados capitais, né? Aqueles que a gente conhece basicamente, orgulho, inveja, raiva, preguiça, luxúria, gula, né? Acho que se a Idade Medieval fosse hoje, com os conhecimentos de hoje, ia ter que ter assim, 30 pecados capitais, porque só 7 não dava, né? A gente tem hoje umas subdivisões dentro dos pecados, daqui a pouco a gente ia ser vício de internet, né? Dependência de rede social, ia ter uns pecados capitais novos colocados lá dentro, né? Então, qual é a ideia assim, que eu acho rica nesse livro que o Hamed vai estar oferecendo? É de que a doutrina espírita, ao nos trazer a proposta de Jesus na sua doutrina de libertação, de autolibertação, a doutrina nos oferece os instrumentos para entender melhor o que Jesus nos disse. Por exemplo, eu acho assim fantástica a mensagem Bem e Mal Sofrer de Lacordaire, que está nas Instruções dos Espíritos do livro, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos por perseguição da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os pobres, né? E aí a ideia de que só por o fato de você viver essa condição de carência e de sofrimento lhe garantiria a compensação que é a bem-aventurança e, portanto, a garantia de que você seria um candidato ao reino dos céus. Acontece
parece que a doutrina espírita nos esclarece que nós vivemos num mundo ainda, apesar da transição em curso, de expiação e provas. O que caracteriza o mundo de expiação e provas é a condição daquilo que a gente chama de sofrimento. Então, todos, antes de Jesus e depois de Jesus, sofrem. Se fôssemos interpretar literalmente a fala de Jesus, diríamos que todos somos bem-aventurados, porque todos sofremos. Kardec, quando nos apresenta as explicações, as suas interpretações do que os Espíritos falaram, ao nos falar da justiça, das causas anteriores e causas atuais das aflições, ele nos esclarece que, na verdade, todas essas aflições fazem parte do cortejo humano e ninguém escapa delas. Independente de nível social, de classe social, de gênero, de nível de inteligência, cultura, né? Não importa. Qualquer um de nós, esteja onde esteja como esteja, enfrenta desafios e passa por vicissitudes. É essa a natureza do nosso mundo. Ser um mundo de provas e de expiação significa ser, antes de tudo, um mundo de provas, um mundo de provação. Será também um mundo de expiação na medida que essas provas possibilitam um resgate. Toda expiação é uma prova, como Emmanuel nos esclarece, mas nem toda prova é uma expiação. Então, tudo que nós experimentamos aqui são provas, são provações. E até nisso é preciso nós, espíritas, mesmo dentro do que os amigos espirituais nos esclarecem, fazermos uma reavaliação do que nós entendemos por provas. Parece que estamos no mundo de provações para sermos testados por Deus. A princípio, parece que é isso, e sob certo ângulo é isso. Mas a verdade é que Deus não precisa nos provar. Deus não precisa nos testar para saber quem somos, ou para saber o que podemos. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Não há um átomo, não vou nem dizer um grão de areia, não há nenhum átomo, melhor, não há nenhum elétron, melhor, não há nenhum ghoul, não há nenhuma fração da fração da fração de qualquer partícula material no universo que Deus não conheça na sua intimidade, porque tudo está nele. Deus sabe tudo. Então Deus sabe o que somos, sabe por que somos como somos, mas sabe o que está diante de nós. Por que Ele sabe o que está diante de nós? Porque Ele nos criou. Ele sabe qual é o seu projeto. Ele sabe para onde nós vamos. E como Ele é perfeito, seu projeto também é perfeito. Ele sabe que nós vamos alcançar a plenitude. A questão é que isso leva tempo. Então, provação, na verdade, é um método pedagógico, educativo, divino, que vai oportunizando, dentro do seu projeto evolutivo para as suas criaturas, vai nos oportunizando nos conhecermos. Porque as provas são provas para nós nos provarmos, para nós nos testarmos, para sabermos quem somos, para sabermos nossos limites. A questão toda é que alguns de nós, quando eu falo alguns de nós, falo na humanidade como um todo, sequer temos noção de que somos alguma coisa além do que nós estamos acostumados a ouvir de nós mesmos todos os dias. Muitos mais, graças ao que toda a humanidade já alcançou em crescimento, em aprendizado, já temos aí o hábito de prestar atenção e já sabemos muito de nós, mas nós não nos conhecemos de verdade, né? Nós somos como um iceberg. O que nós percebemos de nós é uma ponta, fora da superfície da água, do limite da água. A maior parte de nós está oculta. Os estudos acerca disso começaram há cerca de 200 anos, podemos recuar se quisermos até 300 anos atrás, os primeiros ensaios, que vão transbordar no conceito do inconsciente, né? Mostrando que a maior parte
daquilo que nos caracteriza e nos conduz, está oculto do nosso nível de consciência, do nosso nível de atenção. Nós conseguimos perceber os seus efeitos. E nós confundimos os seus efeitos como se fossem causas. Não? Por exemplo, um dos pecados capitais. Os pecados capitais é a raiva. Todo mundo aqui tem raiva ou todo mundo aqui já conseguiu chegar lá? Ninguém, né? Mas vamos falar então do vizinho. O vizinho é sempre bom. O vizinho tem raiva. O vizinho da direita tem raiva, o vizinho da esquerda tem raiva. Tá bom? Só que quando você vai conhecer o vizinho da direita, você descobre que a raiva dele geralmente é provocada por causa de um tipo de situação. Você vai falar com o vizinho da esquerda, ele tem a mesma raiva, são ambos muito raivosos. Mas o que causa a raiva no vizinho da esquerda é outra situação. O que causa a raiva no vizinho da direita nem coça no vizinho da esquerda e vice-versa. Aí você pergunta, ué, peraí, mas ambos não são raivosos? Então o que importa saber? É só saber que a gente tem raiva e tentar não ser mais raivoso? De que adianta você reprimir a raiva? Aí você começa a ter urticária, você começa a ficar... Você não tem mais raiva, mas você começa a ficar vingativo. É aquela pessoa que fala manso, doce, nunca agride, mas esmaga, transmuda a sua raiva em outras enfermidades emocionais. Não adianta. Minha avó dizia antigamente, não sei se vocês são dessa época, hoje em dia não. Quando você tinha um tumor, né, um furúnculo, tinha o chamado carnegão dentro. E se você só deixasse o tumor furar, esvaziar o conteúdo e aliviar a dor. Mas se você não tirasse o carnegão, o tumor ia surgir em outro lugar, porque o corpo ia absorver e ia... Eu nunca entendia muito bem isso. Só sei o seguinte, que era assim, porque se não tirasse o carnegão, não passava um tempo, tinha tumor em outro lugar. O tumor é a raiva. O carnegão é a causa. Ou você tira o carnegão, ou você vai estar trocando de lugar e de característica as suas emoções. Então, não adianta focar no pecado capital, conforme a era medieval estabelecia, da raiva, e tentar não ter raiva. Porque é como fechar uma panela de pressão, ela vai espocar algum dia. Vou contar um caso aqui rápido, para dar uma ideia disso, para nós espíritas. Às vezes, na nossa tentativa de fazer uma releitura do que aprendemos em religião até hoje, nas nossas eras, acabamos dando uma distorcida. Conta-nos a história, né? Os bastidores do mundo espiritual, que um determinado dirigente de uma casa espírita, muito empenhado, muito zeloso, muito no esforço de se aprimorar, de corrigir os seus maus hábitos, né? Parece que inspirado pela obra do André Luiz, quando leu O Nosso Lar, ficou na sua obra toda escandalizado com aquelas questões do comer carne. Aquelas histórias que André conta dos matadouros, aquilo causou nele uma certa apreensão. E aí ele resolveu que iria ser vegetariano. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que ele passou a ser um defensor, impositor da causa dos vegetarianos. E aí todo mundo tinha que ouvir toda vez aquela sabatina de que comer carne era aquela, ia contava aquela história e perseguia no sentido de estar sempre cobrando o pecado de comer a carne. E assim passaram-se vários anos. Todo mundo já estava acostumado, escutava, absorvia, ia para casa, comia o seu bifinho, mas não falava de churrasco perto dele, porque senão... E aí um dia, trabalhador, firme, tranquilo, ótima pessoa, sem nenhum problema, né? Desencarnou. E depois de um tempo foi atendido numa reunião mediúnica da casa. Qual era o quadro que os videntes observaram? Ele estava sendo muito obsediado. E o quadro que viu era ele sentado na sua lápide e um cortejo de garçons passavam com bandejas com carne fumegante. E ele as comia
todas com grande voracidade. O que a gente tira disso? Primeiro, que ele não venceu o prazer de comer a carne. Segundo, que ele fez um deslocamento e passou a se sentir muito melhor do que os outros, porque afinal de contas ele não comia carne. Então ele escapou talvez da sua gula de comer carne e caiu no pecado da sua vaidade. E os obsessores trabalharam as suas duas enfermidades, a sua vaidade e a sua gula. Adiantou passar 20 ou sei lá, 30 anos com o discurso de que ele não comia mais carne? Se ele não comesse carne, mas tivesse consciência que ainda gostava de comer carne, tudo bem, ele estava consciente. E por isso seria respeitoso em relação às características de cada um. Mas no momento em que ele entendeu que ele tinha vencido o seu pecado e agora ele era o bastião da moralidade, ele se tornou mais arrogante. Ele não se tornou arrogante, ele se tornou mais arrogante. Passou a ter um instrumento para exercitar a sua arrogância e a sua vaidade. E foi aí que ele se complicou. Eu, quando comecei no Espiritismo, ele falou em 85, foi mais ou menos por volta de 86, numa reunião mediúnica, estava começando, há pouco tempo, atendemos também um dirigente do nosso estado, que estava vivendo uma experiência interessante. Ele era um pioneiro, admirável, uma pessoa que sozinha, imagina você tentar botar um chafariz no deserto, era mais ou menos essa a imagem dele. Ele abriu uma casinha espírita lá onde ninguém nem sabia que espiritismo direito existia. E mantinha aquilo, era uma portinha que não dava, acho que talvez, não sei qual é o tamanho do banheiro dessa casa aqui, mas dava no máximo, talvez, quem sabe, uns 2 banheiros, 3 aí, quem sabe. Portinha. Algumas pessoas que eu conheci, que moraram naquela cidade, começaram a conhecer o espiritismo graças a ele. Ele era determinado, mas era uma pessoa, não era assim, moralista, era uma pessoa firme. E aí eu achei estranho, porque um dia eu não sabia que era ele, né? Tive a intuição na hora, porque fui eu mesmo quem dialogou com ele, sendo atendido pela médium, a médium teve consciência que era ele. E ele estava numa profunda revolta, muito, mas muito revoltado, e por isso obsediado. Qual era a revolta dele? Vocês conseguem imaginar, não? É que ele esperava ser tratado melhor quando desencarnasse. Ele achava que o fato de ter vivido lá 30 anos, sendo aquele que mantinha a vela acesa naquela escuridão, dava a ele o mérito de, quando ser recebido, palmas para ele. Eu até acho que ele merecia, sabe? Mas ele precisava de uma lição. Não é que ele merecia uma lição. Esse conceito de merecer, às vezes, ele precisava. Ele precisava entender que Jesus nos ensinou o caminho do bem, pelo bem, porque o bem nos liberta do mal. Não porque o caminho do bem nos dá a reciprocidade obrigatória de ter de Deus a compensação. Lá no passado entendemos que tínhamos que trocar com Deus. Jesus veio nos ensinar que não há troca, porque Deus não troca, Deus já dá. Quando você faz o bem, além de Deus em você, já te dá a recompensa por imediato. Faça o bem pelo bem, porque o bem faz bem. Não faça o mal, porque o mal faz mal. Por isso é que o reino de Deus vem de dentro. É você que está construindo em você o tempo todo a sua realidade. E tem que descobrir o que é que você está plantando dentro de você e semeando, como você está cuidando do seu terreno interior. Porque se você é feliz, foi você quem trabalhou pela sua felicidade. Se você é infeliz, é você o arquiteto da sua infelicidade, ainda que os outros colaborem para isso. Jesus veio nos libertar dessas ideias, de que o que nós queremos será o mundo que nos dará. O mundo não nos dará nada que nós já não tenhamos. A reciprocidade é nesse sentido. Quando se diz que é dando que se recebe, é verdade que o universo tem a lei de causa e efeito, e é dando que se recebe. Mas o que Jesus ensinou é que a lei de causa e efeito, na sua essência, é instantânea e automática. É dando que se recebe.
receber aquilo que você dá. Porque se eu dou o meu dinheiro, se eu dou o meu relógio, se eu dou o meu carro, a minha casa, eu dou o que não é meu. Eu dou o que me foi emprestado. Mas se eu te dou um abraço carinhoso, eu me dei, então eu dei de mim. Você só dá o que é seu, só dá o que é de você. E você é o primeiro a receber aquilo que você dá. Então, quando você odeia alguém, quem é o primeiro a receber o impacto da energia do ódio? Você. Quando você sente inveja de alguém, quem é o primeiro a sofrer a energia da inveja? Você. Aquele a quem você dirigiu o ódio, a inveja, a raiva, talvez nem sinta. Talvez nem o abale, talvez uma coceirinha. Se ele estiver na mesma energia, ele vai receber se ele quiser. Dizem que o presente só é recebido se você abrir a porta e receber. Mas do mesmo modo, se você dá de você em energias positivas e amorosas, você é o primeiro a receber. O que a proposta de Hamed nos apresenta, ao longo do livro todo, na sua releitura, né? Na sua atualização diante dos conceitos das ciências que estudam o comportamento, na sua releitura do livro dos Espíritos, da toda a obra kardeciana e das outras, e automaticamente da obra do Cristo, é nos oferecer essa reflexão de que as nossas aflições são fruto de nossas elaborações. E só nós, efetivamente, temos o poder de mudar tudo isso. Ajuda nós receberemos porque Deus, na sua providência generosíssima, está sempre nos nutrindo, nos garantindo os meios necessários para essa transformação. Eu costumo dizer, e adoro essa metáfora, que Deus nos abençoa como uma torrente, uma chuva aos moldes da nossa região amazônica. Se bem que aqui em São Paulo eu tenho visto umas chuvas aí que não é brincadeira, chovendo muitos milímetros no mesmo dia. Isso era muito comum no norte. Quando a gente morava lá, a gente sabia que quando chovia, ninguém saía de casa, porque não adiantava guarda-chuva, não adiantava nada. Chuva era chuva. A hora da chuva era a hora para ficar em casa, porque... Então Deus nos abençoa como uma chuva. Só que para que você se molhe nessa chuva, você tem que sair da sua toca, da sua caverna, da sua defesa, da sua proteção. Se você se protege demais, se encascula no seu casulo, você se sente inseguro, mas não sai para a chuva. Alguns de nós já entendemos isso e vamos para a chuva, mas daí a gente vai com capa de chuva, com guarda-chuva, com galocha e fica andando embaixo dos beirais, dos edifícios para não pegar muita água. A gente quer se molhar, mas não quer se molhar demais porque tem medo de que alguma coisa estranha aconteça, porque a gente não está acostumado com tanta chuva. O que todos os espíritos, amigos, encarnados que passaram por nós nos ensinaram é de que a gente só vai conseguir nadar de braçada nesse mar de bênçãos quando a gente perder o medo de se entregar. E essa entrega só é alcançada quando nós vivenciamos o que verdadeiramente se entende por aquilo que nós chamamos de fé. O que nós chamamos de fé em Deus, é algo ainda rudimentar. Ainda uma herança dessa ideia de que a fé em Deus é a certeza de que Ele vai nos retribuir conforme nós tivermos agido. A fé em Deus, na verdade, é entrega. E a entrega não condiciona. Eu não preciso exigir ou esperar de Deus nada, porque na hora que eu me entrego, eu já recebo. Essa ideia é fundamental para nós mudarmos o nosso processo evolutivo que nos trouxe até aqui. O processo evolutivo não muda, mas o nosso modo de vivenciar isso sim. Caminhando para a nossa conclusão,
Eu adoro um livro. Ele é muito difícil de ser lido se você ficar preso nas particularidades científicas dele. Mas se você ler com um olhar mais da essência, você vai se apaixonar por ele. São dois livros que parecem um casado com o outro. O que eu mais gosto é de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Dos dois. Agora, André Luiz é um espírito que está recebendo toda uma estratégia, fez um curso antes de escrever esse livro no mundo espiritual, para entender como é que nós chegamos aonde estamos. Como a vida, e portanto nós, porque o que é a vida, senão nós mesmos? Evoluímos desde os primórdios. Segundo André Luiz, os que estamos aqui hoje já estamos navegando por aqui há 1,5 bilhão, 1 bilhão e 700 milhões de anos. Seria esse mais ou menos o prazo. Quando nós surgimos das nossas primeiras experiências de vida, nos primeiros protozoários, nos primeiros seres unicelulares. A outra obra que faz um paralelo, e é mais próximo da época de Kardec, não é mediúnica no sentido de ser psicografada, mas é mediúnica no sentido de ser fortemente intuída, já que a pessoa que escreve era também médium, é a obra de Gabriel Delany, com Evolução Anímica. Se você ler os dois, você vai ver que eles caminham. E todos nos trazem uma ideia. A evolução biológica é compreensível já à época de Kardec, graças às teorias de Darwin que já estavam surgindo, e hoje essas teorias atualizadas nos permitem compreender como as formas de vida vão, de degrau em degrau, gradualmente se manifestando. Nós ainda temos, hoje em dia, formas de vida daquela época. Os seres que viveram naquela época ainda vivem hoje. Ainda temos as mesmas algas azuis, né? Ainda temos os mesmos protozoários, ainda temos as mesmas amebas, ainda temos os mesmos seres. Mas, de lá para cá... Mas a ideia principal que está é que os saltos, os avanços que a morfologia, a fisiologia da vida alcança no mundo se faz por intervenções do mundo espiritual. Isso para que a vida verdadeira que somos nós, os princípios inteligentes, tenhamos equipamentos melhores. E assim foi, de degrau em degrau, porque a natureza não dá saltos. Não dá saltos, né? Então, enquanto as formas de vida vão evoluindo, as formas biológicas de vida, a vida, como expressão do princípio espiritual, do princípio inteligente, também vai evoluindo. Então, nós hoje, sem nenhuma vaidade, nenhum orgulho, somos a melhor versão de nós mesmos. Posso dizer isso sem medo de errar doutrinariamente, porque a lei de progresso nos garante que nada regride. Se nada regride, até posso estar estacionado, mas estou estacionado no meu melhor nível evolutivo. Isso não quer dizer que eu não estou enfermo. Eu posso estar ainda carregando experiências dolorosas não resolvidas que se caracterizam de uma forma negativa. Então, outro dia eu vi uma palestra uma entrevista de Divaldo Franco, onde ele usou uma expressão que muito me agradou. Ele disse que todos nós podemos e temos doenças, mas é importante não sermos doentes. Uma coisa é a doença que atinge o meu corpo, uma coisa é até a doença que pode afetar o meu psiquismo, porque o psiquismo não é só do espírito. Temos que entender que o psiquismo, enquanto estamos encarnados, tem a sua sincronicidade, né? A sua mainframe, como se diria numa linguagem mais antiga de informática, entre o hardware e o software. Ou seja, eles estão interconectados. O cérebro é o hardware, mas é um hardware que por si próprio é capaz de se processar. É como se ele tivesse um software dentro de si próprio. É a pretensão da ciência tecnológica hoje, né, de criar os computadores que são inteligentes, capazes de mudar. O caminho talvez vai ser aí a tal da tecnologia quântica.
Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas o que importa é que enquanto estamos encarnados, mente depende do cérebro e depende do espírito, né? Mas é preciso entender que esse trabalhar, esse viver, exige o tempo todo intervenções reparadoras. Eu até posso estar enfermo, né? De repente tive um acidente de carro. Eu, por exemplo, caí na escada rolante. Apaguei na escada rolante. Podia ter apagado no começo, né? Primeiro degrau, fui apagar lá em cima. De volta todinha a escada rolante. Mas Papai do Céu não queria que eu morresse. Era só para eu passar por essa experiência. Porque eu bati tudo de tal jeito que a minha cabeça bateu, o meu ombro bateu, mas o meu pescoço não bateu em nenhuma quina da escada. Então, ralou a cabeça, ralou o ombro, quebrou os ligamentos, mas vai seguir vivendo. E eu tive a impressão de que alguma coisa minha morreu naquele dia. Eu não sei o que, mas eu fiquei mais leve. Tive a nítida certeza. Todo mundo apavorado achando que eu tinha morrido, e eu olhava para todo mundo e disse, calma, tranquilo. Eu estava calmo. De alguma forma, aquela experiência me colocou numa outra posição. Algo em mim foi tratado naquele dia. Olha só, que parecia ser uma coisa ruim, na verdade, foi uma coisa boa. Então, é importante não adoecermos como espíritos. Isso acontece quando nós perdemos a fé. Quando nós nos prendemos no medo. E aí eu vou chegar no ponto mais, assim, para mim, né? Na minha experiência, nevrálgico. Se bem que até em todo lugar a gente aprende. Você se lembra, vivo pulando, você se lembra daquele livro, daquele filme, acho que teve, qual é o que veio antes do Império Contra-Ataca? Era Guerra nas Estrelas? Era, né? Que tinha um Jedi lá, e aí o Jedi vai ensinar o Skywalker como é que ele vai treinar, e o Skywalker tinha muita raiva, e aí queriam que ele treinasse, e ele disse uma coisa que eu escutando o filme, eu fiquei assim, cara, isso parece uma coisa que eu já ouvi. Ele dizia que o medo gera raiva, e a raiva gera um monte de distúrbios. E era a mesma resposta que eu tinha encontrado tentando entender, por isso que eu falei, escolhi a raiva para falar. A minha raiva. Eu, por exemplo, descobri que a minha raiva, talvez não seja diferente do meu vizinho da direita ou da esquerda, acontecia sempre que eu sentia impotência. Sempre que eu me sentia impotente, o meu psiquismo encontrava na energia da raiva os recursos para me fazer sentir potente. Então, para resolver as coisas que o meu medo não me deixava resolver, a minha raiva vinha para que eu resolvesse, porque afinal de contas a vida está aí, os problemas têm que ser resolvidos. Então, eu era um medroso corajoso. E eu descobri que a minha coragem, que todo mundo admirava, era na verdade só contrafobia. Era só uma reação à minha fobia, ao meu medo. Eu falei, olha que legal, vamos olhar o que tem mais. E aí eu comecei a investigar. Isso foi um pouco antes, aí uns 5, 6 anos antes desse livro do Hamed. Quando o livro do Hamed veio, eu disse, opa, agora está tudo fazendo sentido, está ficando legal. E o que a proposta de Hamed nos traz é isso. É de que a gente tem que olhar para as nossas dores, não como problemas, mas como soluções. Tem que olhar os nossos tumores, não como algo problemático, mas como indicativos do que precisa ser resolvido. Então, se algo não está bom, tem que ver o que está por trás disso. A proposta de Hamed, então, é, como nós já conhecemos, desde o Livro dos Espíritos, desde quanto Santo Agostinho nos ensinou no caminho do autoconhecimento para a reforma íntima, é que nós temos que nos conhecer para nos descobrir. E que isso tem que ser feito sem os velhos estratagemas medievais e antes deles de nos condenar e de nos julgar, de nos considerarmos pecadores, ou de nos considerarmos anjinhos. Porque esse esforço era para que nós nos
sentíssemos merecedores ou não das bênçãos de Deus. Jesus já percebeu isso rápido. Percebeu não, ele já sabia, claro, percebeu, maneira de falar. Mas quando entre nós, vocês se lembram com quem parece que Jesus mais implicava? Ele não implicava, mas ele estava sempre... Vocês se lembram? Aonde que havia os conflitos que acabou levando Jesus ao suplício e ele sabia que ia levar? Era com os fariseus. E qual era a característica mais flagrante dos fariseus? A hipocrisia. Porque eles acreditavam. A gente não pode olhar esse tempo e essa hipocrisia com condenação, a gente tem que olhar com entendimento. Eles acreditavam que era assim. Eles acreditavam que a relação com Deus era daquela maneira. Então, para eles, parecer bom era tudo o que importava. Era preciso cultivar a aparência. Por isso que Jesus faz aquela parábolazinha da prece do fariseu e do publicano. Lembram? Onde o fariseu bate no peito, dizendo que, meu Senhor, eu não sou como esse publicano aqui, imprestável, essa criatura pecadora, porque o publicano era aquele que cobrava impostos, então era alguém que, à luz da lei judaica da época, era um pecador. E eles eram observadores da lei, no rigor das formalidades da lei, mas não se preocupavam com a essência. Jesus disse, isso tudo é muito interessante, mas é escravizador, porque faz você acreditar que você é o que você não é. E para o reino de Deus o que importa não é o que você pensa que você é, mas o que você é de verdade. A proposta da doutrina espírita no resgate da doutrina de Jesus, do autoconhecimento, e você vai encontrar isso bem desenvolvido no livro As Dores da Alma, de Hamed, é que esse autodescobrimento tem que ser feito, acima de tudo, com base na grande lei, no grande mandamento de Jesus. Qual é o grande mandamento de Jesus, depois do amar a Deus sobre todas as coisas? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, conhecer-se tem que ser feito num clima de amor. Tem que ser feito no mesmo clima que você é recomendado ter para com o outro. Se você tem que ter indulgência para com o outro, indulgência para consigo, tolerância para com o outro, tolerância para consigo, perdão para o outro, perdão para si. Porque o que importa é que todos nós alcancemos a nossa libertação dessa escravidão resultante de nossa ignorância. Então, o autodescobrimento, na verdade, é o conhecimento do que há em nós para nos libertarmos da ignorância de nós. Porque nós só conseguimos mudar o que somos na medida que saibamos o que somos. Só conseguimos mudar o que não está bom na medida que reconheçamos que não está bom. Se acreditamos que somos de um jeito ou procuramos ignorar o que somos, permanecemos caminhando de lado. Nenhum problema. Deus não tem pressa. Ou melhor, dizem que ele tem pressa, mas não é apressado. Afinal de contas, ele nos criou imortais e nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de decidir. Quem vai escolher quando, quem sabe aonde o sapato vai apertando, é você. Mas cedo ou mais tarde, ele sabe que a sua lei vai fazendo o trabalho. Você vai mudar. Se hoje, se daqui a 1000, se daqui a 1 milhão de anos, não importa. Todos, no final, chegaremos lá. Então, o processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autotratamento, de autoterapia, tem que, antes de tudo, ser baseado e guiado na terapia do amor, na terapia da paciência. Isso não significa ser conivente, isso não significa ser preguiçoso, isso não significa ser hipócrita. Não temos que nos condenar, mas não temos que nos absolver. Temos que nos avaliar para nos transformarmos. E se eu tenho que fazer isso comigo, um bom caminho de exercício é fazer o mesmo com os outros. Por isso o mestre disse, não julgueis para não serem julgados. Ele usou Deus como referência, mas na verdade é o seguinte, é que quando você julga o outro, você está julgando a você mesmo. E se você julga muito a si mesmo também, infelizmente você vai estar julgando o outro. Por isso, nas aflições que nos caracterizam a vida hoje, temos que entender que o que acontece hoje é sempre o resultado de tudo que já vivemos. Sejam as causas anteriores em vidas passadas, sejam as causas anteriores nessa vida. Porque a gente fala de causas anteriores sempre em vidas passadas, mas não sabe, esquece das causas anteriores na nossa infância, da nossa adolescência, dos nossos 20 anos.
que a ontem é anterior. Então temos que entender o hoje como resultante de tudo que já vivenciamos. E por isso estar de olho que o amanhã depende desse ontem, mas principalmente depende do hoje, porque o ontem eu não posso mudar, mas o hoje está em minhas mãos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare. Fui orientado a fazer a prece de encerramento, é isso? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade. Mestre de paz e de amor, aqui estamos muito felizes por esse encontro, por tudo que recebemos dos bons amigos nessa manhã. Agradecidos estamos, rogando a vossa permanência conosco, nos permitindo levar para nossos lares, em nossos corações, essas energias benfazejas que nos sustentam e nos estimulam. Fica assim conosco, Senhor, e que cada um de nós receba aquilo de que necessita para superar suas lutas e seguir adiante. Fiquemos em paz.